Oftalmologia, Odontologia Hospitalar e Laser Terapia. E hoje está começando mais um programa Sorriso é Saúde. Nosso encontro de todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Estamos com bastante atraso, né, diretor, hoje? Por conta da chuva, gente. E eu com a voz também, assim, um pouquinho mais fanha, né, em decorrência de uma laringite aí, mas tá tudo certo. E hoje a gente vem aqui para falar, né, de bem-estar, autocuidado e da importância de cuidar da boca como parte do corpo todo, como sempre, né, gente? Hoje eu quero te convidar para refletir comigo sobre um tema que começa na mesa, mas termina no sorriso. Um tema que toca tanto a odontologia como a nutrição, a saúde emocional e a qualidade de vida, ou seja, a relação entre a nutrição e o bruxismo. Uma doença odontológica aí que tem tudo a ver com a nutrição. Gente, vocês já se perguntaram aí por que eu acordo com a mandíbula travada? Por que ranger os dentes está tão comum, né? Por que existe dor facial mesmo sem problemas nos dentes? Por que certos alimentos pioram a dor de cabeça e da articulação temporomandibular? E como a alimentação pode ser medicina para quem sofre com bruxismo e tensão? A verdade é que o corpo fala pela boca, gente. A mandíbula é um dos músculos mais inteligentes do organismo e ela responde imediatamente a tudo. Ao estresse, à fala, à falta de sono, à inflamação alimentar, ao intestino desregulado, e até ao excesso de cafeína. Olha aí os árabes aí que adoram um cafezinho. A boca é a porta de entrada do nosso organismo e o que colocamos dentro dela pode ser o combustível da saúde ou o gatilho de muitos problemas. Muitas vezes falamos de alimentação pensando em peso, energia ou estética, mas esquecemos que a nutrição adequada é um dos maiores aliados de uma boa saúde bucal. Sem vitaminas, minerais e hidratação suficiente, o sorriso sofre. A gengiva inflama, o esmalte do dente enfraquece e até o humor do ser humano também muda. Durante o programa de hoje, vamos entender como o que comemos pode proteger os dentes, melhorar a cicatrização, equilibrar o pH da boca e até ajudar a combater o estresse e o bruxismo. Vamos conversar sobre alimentos que fortalecem, os que prejudicam e como transformar pequenas mudanças na rotina alimentar em grandes resultados para o sorriso e para a vida. Então pega lá o seu cafezinho, né? De preferência descafeinado, né? Ajeita a postura aí, vem comigo nessa jornada de descobertas e sorrisos, porque aqui a gente acredita que cuidar da alimentação é cuidar da saúde, e cuidar da saúde é o primeiro passo para um sorriso saudável. E para nos guiar nesse tema maravilhoso, muitíssimo interessante, que até eu fiquei assim maravilhada com o assunto e com a conexão que como se unem todas as áreas da saúde aí, e um apoia o outro, né? Está comigo aqui para enriquecer essa conversa. Eu recebo a nossa queridíssima doutora Tainá Amorim, nutricionista, ela é experiente e apaixonada pelo que faz. Seja muito bem-vinda, doutora Tainá. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço pelo convite e estar aqui participando da rádio, né? Que maravilha. Paraná Oficial, é uma honra. E também agradecer demais o convite da doutora Munira, assim, por ter aberto essa possibilidade de falar sobre nutrição e bruxismo, né? Porque muitas pessoas acham que nutrição, alimentação não tem nada a ver com a parte odontológica, com a boca, mas tem tudo a ver, está tudo integrado. Então, eu acredito que vocês vão ter um restante de tarde assim, maravilhosa, com informações preciosas e vão ter vários insights com relação à saúde de vocês. Que maravilha, que maravilha. É uma alegria tê-lo aqui conosco, viu, doutora Tainá? Eu tenho certeza absoluta que você vai nos trazer muito conhecimento na tarde de hoje, aí tirar muitas dúvidas também. Sim. Tanto minha, né, como de nossos ouvintes aí que tá aí através da nossa live aí
da MC underline odontologia CWB, Sim. né? Também pela doutora Monira Mohamed Kansi, e através do YouTube também da Rádio Paraná Oficial. Se você tiver alguma pergunta, né, mande aqui pra gente, ou através do WhatsApp 419-9940-2979, que eu estarei repassando aqui para a doutora Tainá e ela respondendo, tirando todas as dúvidas aí de vocês ouvintes, né? Doutora Tainá, antes de entrarmos no assunto sobre nutrição e odontologia, né? Conte pra gente sobre a sua carreira profissional. Como assim você se introduziu na nutrição e o que te levou a seguir o caminho paralelo com o que a odontologia, na verdade, tem a ver com a nutrição, né? Que você hoje trabalha nessas ambas as áreas, mas não é dentista. Não é nutricionista. Sou nutricionista. Ah, bacana. Vamos lá. Eu sou nutricionista há 12 anos. Né? Tudo começou na época do ensino médio, quando eu estudava biologia e eu comecei a entrar no assunto da nutrição. Inclusive, na época, a minha nota na escola toda foi a segunda melhor nota de toda a escola. Olha que maravilha. Então, me apaixonei. Na época também eu estava estudando nutrição com outra visão. Então, ali eu tive certeza que era essa profissão que eu queria exercer. Então, entrei na faculdade. Fiz pesquisa também, para quem não sabe, eu sou baiana. Pelo sotaque, né? Eu sou baiana, então na época da faculdade eu era estudo integral e também fiz pesquisa na Universidade Estadual da Bahia na época. Me apaixonei pela área clínica, né? E me apaixonei mais ainda pela área de desinflamação. Então, sempre gostei de tratar pessoas que tinham algum problema de dor, alguma questão autoimune. E também fui enveredando pelo caminho do intestino, que era algo que eu também já estava namorando há muito tempo. Quando eu me formei, minha mãe ela fez uma cirurgia de meningioma em 2012, por aí. Depois ela teve algumas sequelas da cirurgia. E nisso ela perdeu peso, ela não dormia direito, o intestino dela mudou totalmente, enfim. Então, eu comecei a me aprofundar mais ainda na área de modulação intestinal, desinflamação, uma dieta mais à base de plantas e tudo mais. E a partir daí, fui fazendo minhas especializações, fui fazendo cursos paralelos e fui vendo que através da desinflamação e da modulação intestinal é possível tratar qualquer tipo de doença. Que maravilha! Então, eu consegui tratar minha mãe no período de 1 ano com alimentação mais à base de vegetais, mais ricas em vegetais, desinflamando ela e modulando o intestino. Minha mãe tinha um problema de constipação intestinal e, graças a Deus, assim, depois do tratamento que eu fiz com ela melhorou o quadro de dor, ganhou peso, não tinha mais queixas nenhuma. E foi uma bênção, assim, foi uma maravilha. E a partir daí, depois de um tempo, eu descobri que eu tinha disfunção temporomandibular, eu tinha DTM. Olha só, aquela dorzinha que a gente tem na articulação aqui, próxima ao ouvido, né? Exatamente. Então, perfeito. O que é que estava acontecendo comigo? Eu acordava com fadiga na região do músculo da mandíbula, acordava com dor de cabeça, uma dor de cabeça na região das têmporas, aqui perto dos olhos. Sentia um cansaço também nas vistas. Olha só. E sentia dor na cervical. E não estava entendendo. Aí mudei travesseiro, comecei a fazer atividade física e mesmo assim a dor permanecia. Melhorou muito pouco. Então eu fui pro otorrino para descobrir, querendo fazer ressonância da cabeça, fazer exame mais profundo da face, para ver se era alguma coisa nos seios da face. E o otorrino, ele olhou para mim, fez uma avaliação e disse assim, seu problema não está relacionado nada à parte respiratória, nem à parte do cérebro. Seu problema está relacionado à sua mandíbula. Ele pediu para eu abrir e fechar a boca na hora da consulta. Sim. E ele percebeu um certo desvio na hora de fechar. Ele falou, procure um dentista especialista em ATM, que é a articulação temporomandibular, ou procure um bucomaxilo. Você tinha aqueles estralozinhos, né? Tinha os estralozinhos, tinha uma sensação de areiazinha dentro, né, da cavidade oral. Que já tinha o desgaste, já estava osso com osso, na verdade, ainda né? não está, não está. Olha, eu só tive o desvio mesmo e tinha um barulhinho às vezes. E eu comecei a perceber que eu estava mudando também meus hábitos alimentares. Estava deixando de comer coisas duras, coisas crocantes, só queria coisas pastosas, vitaminas. E eu não tinha percebido ainda.
Até que eu procurei uma especialista, que é a Daniele Alcântara, que hoje a gente faz essa parceria. Ela é da Bahia. Ela é da Bahia também, Aham. especialista em ATM, e o Rafael também, que é um fisioterapeuta também, que trabalha com essa área. Tem uma clínica lá na Bahia que é Isso, voltado para esse tipo de situação. Exatamente, para pacientes com dor de cabeça e pescoço. E eles tratam muito pacientes com DTM, bruxismo, zumbido, enfim. Então, eu fui para ela poder me avaliar. Então, ela passou vários exames de imagem, exame de sangue, toda uma avaliação para entender. Aham. E nessa avaliação de imagem, descobriu que eu tinha um desvio da articulação temporomandibular ocasionado por um bruxismo que eu nunca tratei. Olha Da infância, só. da adolescência, da época da faculdade, que eu só vim descobrir depois com as amigas falando, Thay, você fazia um barulhinho quando você dormia e tal, e eu não sabia. Bom, fazendo o acompanhamento com ela, fiz tudo direitinho. Eu fui uma paciente de sucesso, porque que era para usar o dispositivo intraoral, que é a plaquinha, já que ela é mais durinha, de acrílico. Então, essa plaquinha tinha que usar por um mês, não poderia tirar o dia todo, só para higienizar. Então, tinha que comer, dormir, fazer tudo com ela. E com 15 dias, eles conseguiram suspender esse dispositivo da minha boca só para usar à noite, porque eu já não tinha mais sintomas com 15 dias. Eu já não tinha mais dor na face, eu já não tinha mais dor de cabeça, não estava mais estralando, não tinha mais dor na cervical. Eu comecei a melhorar a minha mastigação, comecei a comer alimentos com a textura um pouco mais densa, porque estava com a textura mais dura, né? E estava comendo muita coisa pastosa. De forma involuntária, o nosso cérebro dá a informação de que alguma coisa está errada. Eu não estava percebendo. Então, eu fui uma paciente de sucesso. Com 15 dias, eu já não tinha mais dor nenhuma e já não usava a plaquinha o dia todo, só usava à noite. A partir daí, eu comecei a fazer parcerias. Então, eles me chamaram para ser a nutricionista da equipe deles. Porque tinha muitos pacientes que usavam a plaquinha, o dispositivo intraoral para bruxismo ou para disfunção temporomandibular, mas ainda permanecia com a dor, mesmo com a odonto, mesmo com a fisioterapia, porque eles precisavam da nutrição para fazer o processo de desinflamação local e sistêmica. Exatamente. Então, eu sou uma prova viva que a nutrição é importante para o bruxismo, para a DTM. Ou seja, a gente não pode isolar apenas uma área de atuação clínica, exatamente, né? Não só odonto, não só fisioterapia, não só nutrição. Porque o nosso corpo é integrado. Então, muitas vezes você vai ter algum problema, sei lá, uma dor de ouvido, uma dor na mandíbula, saiba que não é só o dentista, o otorrino, o físio que vai te ajudar, mas o nutricionista, o psicólogo, uma outra especialidade médica vai ajudar. Então, é isso. É verdade, doutora Tainá. E é uma coisa assim que, no caso, a sua mãe, os seus pais, na verdade, eles acharam que era algo normal, um sintoma, algo normal da infância, o ranger os dentes, o apertar os dentes quando pequenininha. Você tinha mais ou menos que idade? Tua mãe soube te informar que você começou a ter esses sintomazinhos? Bom, a partir lá dos 7 anos, 8 anos de idade, minha mãe disse que eu já tinha esse barulhinho, né, do bruxismo. Eu tenho um perfil, né, sempre tive o perfil de uma criança mais introspectiva, mais tímida. Então, provavelmente, eu tinha meus momentos ali de ansiedade na escola, em alguma situação da vida. Então, eu fui levando isso para o ensino médio, para a faculdade, para a vida. E só que aconteceu, como eles acharam que era porque trocava os dentes de leite para os dentes permanentes, e as pessoas normalizam, não cuidou, o que aconteceu? Eu tive um desvio. Então, o que é que eu faço hoje? Graças a Deus, eu não preciso fazer uma cirurgia, que algumas pessoas fazem cirurgia, porque tem um desgaste, maxilo, tem um desgaste, né, da articulação e tudo mais. Não é meu caso. Então, eu ainda até hoje uso meu dispositivo desde 2018, e esse dispositivo, ele faz com que minha oclusão, na hora de dormir, né, fique interessante. Eu não fique cerrando os meus dentes, ou tendo apertamento, ou desgastando a articulação da minha mandíbula. Deixa ela relaxada. Deixa ela relaxada, né? E íntegra. Então, todos os anos eu faço avaliação, eu faço ressonância, exame de sangue, que não são os mesmos exames que a gente faz para ver como é que está. E tá tudo bem, está íntegro, porque eu faço um tratamento conservador, que a gente chama assim. Então, eu conservei aquilo que estava, né? E tem casos também que melhoram. Então, eu não desgastei
articulação, minha cartilagem está aqui inteira, meus ossos, eu não tenho osteopenia, osteoporose, artrose, porque eu fiz a prevenção, mesmo que tardiamente, então eu consegui preservar. Agora, é claro, se eu não uso esse dispositivo, se eu não procuro o tratamento, eu podia ter, como eu tenho pacientes de bruxismo, de DTM, que já tem artrose, artrite, eu tenho que fazer reposição nutricional de cartilagem, né, com proteínas para poder melhorar a questão e também melhorar a lubrificação, melhorar a musculatura e ossos, porque descobriu tardiamente. Exatamente. Então, assim, a gente não pode desprezar esse ranger de dentes. Jamais, porque isso pode chegar num caso como foi o meu, que é uma disfunção temporomandibular. E quando tem uma situação assim que foge da normalidade, né? Porque não é normal o apertar, gente, o ranger os dentes, né? Sim. Então, quando foge dessa normalidade, o jeito mesmo é procurar um profissional para saber o que está acontecendo. Exatamente. E isso traz uma série de consequências, né? Entra aí até no campo lá da doutora Jamie também, tratamento de canal, trincas nos elementos dentários, no esmalte do dente, né? Desgaste da incisal dos dentes. Então, é uma série de consequências, de resultados aí que acaba se agravando, né? Exatamente. Doutora Tainá. Então, a gente acaba entrando, gente, num bloco aí sobre o bruxismo, né? Porque aumentou, né? E o que a alimentação aí, o envolvimento da alimentação no caso dessa tão temida, né, situação. Fala pra mim, o que é o bruxismo? É doença? É um hábito? É o emocional? O que é? O bruxismo, na verdade, é um movimento involuntário dos músculos da face, né? De forma inconsciente, você está lá dormindo e você faz um movimento de mastigação ou de tensão, como se você estivesse acordada, mastigando alguma coisa, ou estivesse... Mas, na verdade, é uma tensão emocional. E o bruxismo é uma questão multifatorial. Não é só a questão emocional, tem a questão fisiológica, que é que a nutrição entra também. Isso mesmo. Porque as pessoas acham que é só ansiedade, que é só estresse, e não. E hoje, a cada dia, tem mais pessoas com bruxismo. Às vezes eu atendo pacientes que não vêm do instituto que eu faço parte, e eu descubro durante a consulta que o paciente está com quadro de bruxismo. Porque é um paciente ansioso, estressado, é um paciente que está com processo inflamatório intestinal e ele sempre se queixa. Eu acordo com uma fadiga no rosto, eu acordo com dor na cervical, eu não estou... de manhã cedo eu não consigo mastigar coisa dura porque eu tenho um cansaço. Aí eu falo assim, mas sempre foi assim? Não. Então tem alguma coisa errada. Então, o estresse, a rotina, o excesso de exposição às telas hoje deixa a gente mais estressado. Alimentos estimulantes, as pessoas têm um hábito, gente, não me batam, por favor. Nossa, a gente vai falar muito a respeito dos alimentos que causam isso, né? A gente vai entrar de forma mais profunda, mas as pessoas começam o dia tomando estimulantes. Sim. E está super errado. Se você começa o dia tomando estimulante, é porque você não teve um bom sono. E se você não teve um bom sono, você precisa tratar a origem desse sono que vai ocasionar no bruxismo. Então, vira aquele ciclo, sabe? Aquele ciclo, assim, que não se acaba. Exatamente. Então, assim, muitas coisas hoje estão colaborando para o bruxismo. E durante a pandemia e pós-pandemia, piorou. As pessoas ficaram mais ansiosas, as pessoas começaram a comer mais por ansiedade. Comer alimentos estimulantes, alimentos ricos em açúcar. Então, hoje, é comum a gente encontrar crianças, adolescentes, adultos, idosos com a queixa de apertamento de mandíbula à noite e ranger de dente à noite. Está muito comum e as pessoas negligenciam, infelizmente. Olha só. E dentro do bruxismo, existem 2 tipos, né? Que é o bruxismo de vigília, né? Onde que ocorre muito mais o apertamento durante o dia, se você está lá em cima de uma tela, né? Trabalhando, você acaba sentindo, né, que você está, né, tensionando teus dentes, tua mandíbula, principalmente na região de posteriores, né? Sim. E tem o bruxismo do sono. Né? Que é imperceptível, né? Exatamente. Que as pessoas não... mas eu não sei se eu tenho bruxismo. Muitos pacientes que chegam no consultório, eu não sei, doutora, se eu tenho bruxismo. A gente vê pelo desgaste da incisal dos dentes. Exatamente. E uma das coisas interessantes que a gente percebe do bruxismo de vigília é que as pessoas, elas terminam o final do dia, olha só, gente, com tensão na cervical, né? Aquela fadiga, aí elas estão ansiosas o dia todo por conta do trabalho
e elas vão para a padaria ou passam no mercado para comer besteira, para tomar bebidas estimulantes, piorando o quadro de bruxismo e de tensão, tanto de vigília quanto da noite. Então, as pessoas fazem isso de forma inconsciente e voluntária, piorando. E a saúde começa pela boca. Eu costumo falar isso diariamente para os meus pacientes e aqui também. Exatamente, então a gente precisa se observar. Exato. Por que eu acordo sem disposição? Por que eu tenho que tomar um estimulante pela manhã? Por que eu estou sentindo dor na face? Por que eu sinto dor na cervical? Porque todo final de dia eu fico nessa tensão na região de cabeça e pescoço. Porque eu sempre recorro aos alimentos mais calóricos. Não é normal. É comum, é diferente, mas não é normal. Nós nascemos para sermos seres saudáveis e não seres doentes o dia todo, o tempo todo. Então, se tornou algo comum? Se tornou, mas não podemos normalizar. A gente precisa se observar. E o ser humano está com dificuldade de se observar. Infelizmente, né? Infelizmente. Dá atenção para muitas outras coisas e acaba deixando de cuidar de si mesmo, né? Exatamente. Então, nada mais, gente, o bruxismo aí é uma resposta do sistema nervoso. Exatamente. Né? Uhum. E eles aí, no caso, não seria hábito ou emocional. Ele pode ter várias causas, né? Sim. Tanto os fatores físicos quanto emocionais que podem aí contribuir para o desenvolvimento do bruxismo, né, doutora? Sim. Exatamente. Por exemplo, processos inflamatórios. Por exemplo, do intestino. Uma pessoa que tem desbiose, alguma síndrome bacteriana ou fúngica no intestino. Porque o que acontece? Toda vez que a gente tem uma alteração inflamatória, a gente mexe com o sistema imunológico. E se a gente mexe com o sistema imunológico vai liberar substâncias que a gente chama de citocinas inflamatórias, que é para dar um alerta. Então, toda dor que a gente sente é um alerta do corpo dizendo que alguma coisa está errada. Então, pessoas que têm processos inflamatórios gastrointestinal, refluxo, azia, desbiose, SIBO, SIFO, síndrome do intestino irritável, pode piorar o bruxismo. Porque o que é que acontece? Você está liberando para os nervos toxinas e não nutrientes. E também está liberando mais neurotransmissores de estresse. Exemplo, cortisol, que a gente precisa em quantidade excelente, mas devido ao estresse e produção também de citocinas inflamatórias de doenças que a gente pode ter no intestino, piora o bruxismo. E a gente vai tensionando mais ainda. Então, imagine uma pessoa que está com o emocional debilitado, sem um acompanhamento, e essa mesma pessoa está com um quadro de desbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio de bactérias boas e ruins no intestino. E as bactérias vão interferir positivamente ou negativamente na produção de hormônios e neurohormônios. Então, o que acontece? A pessoa está com um emocional que precisa ser ajustado, e é uma pessoa que está com o intestino que está cheio de gases, intestino travado, a pessoa sente letargia, porque o intestino também está relacionado a isso. Então, o intestino dessa pessoa, ou seja, as bactérias desse intestino vai produzir o quê? Toxinas. E essas toxinas vão passar pela circulação e vão chegar em nervos, músculo, osso, cartilagem. Ou seja, vai piorar o bruxismo, vai tensionar mais ainda essa região. Olha só. Nossa. Gente, é muito rico, é muita informação, Então, ali, gente, no caso, se houver a disfunção da temporomandibular, dessa articulação, né? Aqui, essa articulação temporomandibular, gente, nada mais é que ela conecta, na verdade, a mandíbula ao crânio, tá? É essa regiãozinha aqui que dá abertura e fechamento da boca da gente, tá? Então, se ela tiver aí uma disfunção, isso sim pode desencadear o bruxismo, tá? E existe uma predisposição genética também envolvida, né? Sim, ela aí, para algumas pessoas desenvolver o bruxismo, embora o ambiente e as circunstâncias da vida, eles aí podem desencadear um excelente papel aí muito importante para isso favorecer. Sim, sim. Consumo de álcool, cafeína, né? Certos alimentos também podem influenciar, né? Vai influenciar. Como eu estava falando no início sobre as pessoas começarem o dia. Então, a pessoa começa, não dormiu direito, não relaxou à noite. Então, o que é que ela faz para poder viver o dia, para poder trabalhar e estudar? Uma xícara de café, para começar.
E para os gaúchos, o chimarrão, O que chimarrão, acha que é que não tem estimulante. cafeína. Tem, Mas tem cafeína. tem estimulante, tem cafeína. Então, gente, e se você é uma pessoa que tem bruxismo, que você range os dentes, você está começando o dia super errado. É verdade. Tem que começar com água, tomar um chazinho, beber um suco. Aí lá no meio da manhã você toma seu café, se você gosta de tomar café. Porque o que acontece? A cafeína, ela é estimulante e a pessoa que tem bruxismo, geralmente tem uma questão emocional muito acentuada, ou seja, ela tensiona todo o seu estresse naquele momento. Ou no sono, no momento da vigília. A cafeína pode estimular o cortisol, que a gente chama popularmente de hormônio do estresse. Então, você já é uma pessoa estressada, você coloca uma substância que vai aumentar a cortisol, você vai piorar o bruxismo. Você vai, além de tensionar à noite, no momento do sono, você vai tensionar no momento da vigília. Naquele momento que você está na mesa do trabalho lá, digitando, ou que você está resolvendo alguma coisa, que você está estudando. Então, a cafeína não é interessante para pacientes que têm bruxismo e para pacientes que têm questões também emocionais que precisam ser ajustadas. Só vai piorar. Tá, mas eu sou viciada em café, se eu deixar de tomar café, vou ter dor de cabeça, eu não vou viver o dia, eu vou ficar de cama, também. O chimarrão também. Então, comece com café descafeinado, né? Vai mudando, vai ajustando. Comece a mudança final de semana, que você está em casa. Eu sempre digo para os pacientes, se você tem esse vício, porque acaba se tornando um vício, é verdade. Faça o desmame no final de semana. Porque aí você tiver dor de cabeça, você toma uma água, toma um chá, toma um remédio, para você não precisar pedir falta no trabalho, para você não faltar seus estudos, ou o que você tem que fazer. Mas cafeína, lembrem disso, café, chimarrão, não é interessante para o público que tem bruxismo. Ainda mais em fase aguda, que está com dor, que está tratando, que ainda está no percurso, que não usa nenhuma plaquinha ainda. Pior ainda, não pode usar, não pode tomar. O álcool, no início, ele pode até relaxar. Mas depois é só ladeira abaixo. Então, quem tem bruxismo também... Ai, nossa, parece que essa nutricionista é péssima, ela só tá pedindo para tirar café. Sim, imagina! Mas o povo brasileiro ama café, né? Exatamente. Vai tirar o que a gente mais ama, o café. Então, não. assim, vai ajustando, muda o horário, tira o cafeinado, coloca o descafeinado, mas não comece o dia tomando. E o álcool também, pessoas que estão fazendo tratamento de bruxismo, estão com bruxismo em fase aguda, com quadro de dor, também tem que evitar o álcool, né? Porque o álcool... O que é que acontece? Tem o fígado que tem que metabolizar. O álcool, já por si só, já libera algumas substâncias tóxicas. Então, quem está com quadro de bruxismo já está num processo inflamatório. É verdade. Emocional e fisiológico. Meu Deus, quanta informação. Então, o álcool, ele vai piorar. Enquanto você não melhorar o quadro do bruxismo, você que consome bebida alcoólica, evite... procure outros tipos de prazer que seja saudável para tratar o bruxismo. Porque se você não tratar o bruxismo, você vai desencadear outras questões também. Não só na saúde bucal, mandibular, mas no corpo também como um todo. É verdade. Meu Deus, gente, queridos ouvintes, é muita informação. Nossa, vocês não têm ideia. Eu estava falando nos bastidores com ela aqui, eu estava encantada, porque a gente nunca imagina, né, uma outra área da saúde, assim, tendo um envolvimento aí com a saúde bucal. Sim. E a gente conversando ali fora, eu fiquei encantada com as informações e nosso bate-papo ali. E eu só falava, meu Deus, é isso. Porque na faculdade a gente não aprende isso, né? A gente não tem uma cadeira específica dentro da odontologia que fala a respeito da importância da nutrição com os dentes, né? Se fala uma pincelada de alguma coisinha ou outra, mas a fundo, assim, não. Onde envolve processo inflamatório do organismo. Esse trabalho, né, multidisciplinar com outros colegas, assim, eu acho que é favorável para o paciente num todo. Sim. Não é verdade? E tem outros, além do café, do álcool que as pessoas falam, tem algo que virou muito modismo agora, que são os energéticos. Isso mesmo. Os estimulantes pré-treino, né? Então, muita gente usando, às vezes tem pessoas que treinam de manhã cedo, 5 da manhã, 5:30, tem um quadro de bruxismo e se entope de energético.
E, infelizmente, tem até crianças tomando energéticos. Exatamente. Adolescentes, assim, pré-adolescentes com 12, 10 anos de idade, tomando energético. Isso eu já olhei, eu tenho vivências dentro da própria família que tem esse hábito. Nossa, isso prejudica muito. Imagina o que essa criança não vai se tornar na fase adulta. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, a primeira pergunta é, uma pessoa que acorda tão cedo, que dormiu a noite toda, tomar algo tão estimulante pela manhã para treinar, com quadro de estresse, com quadro de bruxismo, só vai piorar, porque você vai aumentar mais ainda a carga de estresse. Você vai tensionar mais ainda. Então, estimulantes, cafeína, chimarrão, o álcool e o açúcar. Chá preto também. O chá preto, né? Nossa, gente, o chá preto vai listar um monte de coisa aqui. E o açúcar, gente, doces. Porque eu sei que pessoas que têm um quadro de bruxismo, têm um quadro de dor, vai procurar o refúgio onde? No açúcar, que dá prazer. Só que o que acontece? O açúcar interfere na absorção de vitaminas do complexo B, que são responsáveis pela produção de neurohormônios que ajudam também a relaxar a mandíbula. Olha só. E então, ter uma noite de sono tranquilo. Exatamente, ter uma noite de sono tranquila, porque o complexo B, eles trabalham diretamente nos nervos, na construção de músculo, na contração. Então, se você é uma pessoa que tem bruxismo ou uma pessoa que está estressada e está tendo apertamento de mandíbula ou ranger de dentes, saiba que esse excesso de açúcar está jogando fora vitaminas do complexo B, que poderia ajudar a melhorar a produção de serotonina e ajudar você a relaxar e diminuir essa tensão na mandíbula. E, doutora Tainá, no teu ponto de vista, assim, o que você acha, né, na tua opinião, por que aumentou tanto os casos de bruxismo? Você como nutricionista, sim, né? A gente como dentista, a gente tem o nosso ponto de vista, né? E você como nutricionista, o que você vê na sua área de atuação? Por que aumentou tanto, assim? É o estresse crônico, né? Que muitas vezes traz esse tipo de fadiga, né? Um sono de má qualidade. Quais outros fatores aí que você acha de suma importância mesmo? Eu acredito que um dos fatores, além do que a gente já falou, emocional, o excesso de exposição às telas e tudo mais, são as carências nutricionais. Que são as alimentações inflamatórias, né? Exatamente. Chamada, né? As pessoas estão com dificuldade de absorção. Eu tenho que falar uma coisa muito importante aqui. Eu sei que vocês vão ouvir, talvez, algumas dicas lá no final da nossa conversa, mas, assim, de nada adianta eu comer um alimento que vai ajudar no quadro de bruxismo se meu intestino, meu estômago está ruim para digerir e absorver. Então, um dos casos do aumento do bruxismo é porque as pessoas estão com carência nutricional, ou seja, o estômago e o intestino não estão conseguindo digerir e absorver os nutrientes. E também pessoas que não sabem se alimentar corretamente, só comem besteira, alimentos pró-inflamatórios e não está levando nutrição para essa região e para o corpo como um todo. Está levando doença, toxinas. Então, para mim, uma das causas que tem aumentado também o bruxismo é a carência nutricional, causada aí por um estômago e intestino doente. Muito bem. Gente, nesse caso aí o corpo recebendo essa alimentação de baixa qualidade, vamos chamar assim, né? O corpo fica o tempo todo tensionado. E o primeiro lugar, né, que você acaba recebendo toda esse resultado do que você come é a mandíbula, né? Exatamente. Acaba sendo tensionado ali. Dentro da alimentação aí que interfere o bruxismo, você citou aí a cafeína, né, o álcool. O que podemos dizer dos alimentos pegajosos? Né, que é chamados os chicletes, né? O hábito do chiclete, a pessoa fica mascando o tempo todo, ter esse hábito desde a infância, né? A gente vem da época lá das caixas de Babalu, né? Olha eu falando a marca aqui. Big Babalu. Mas era nosso auge ali, aquele suquinho que tinha dentro dos chicletes, né? E a gente criou esse hábito. Né? Eu hoje tenho esse problema na ATM, na minha articulação, e tudo isso eu trouxe em decorrência de uma infância que foi a base dos chicletes.
eu sempre amei mascar o chiclete. Hoje eu tenho uma dentição Sim. muito boa, porém foi muito bem cuidada, evitando cáries, né? Tratando Sim. cáries quando surgia. Mas o resultado aí eu trouxe para minha fase da maturidade aí devido ao uso do chiclete, das balas, né? Mastigáveis, que é mais duras, que Isso. tensionam mais, né? Além de toda a alimentação também Exatamente. inadequada. Você tocou num assunto muito importante. Uma das coisas que eu lembro quando era criança que eu ouvia sobre o chiclete é que o chiclete ajudaria na digestão, acelerando a digestão. Não, depois do almoço é bom mascar o chiclete porque você aumenta a produção de saliva, suco gástrico. Em parte, sim, ajuda, sim. Mas o que é que acontece? Você acaba hiperestimulando essa questão da musculatura da mandíbula. Exige muito mais dela, Exige né? muito mais. Então, assim, gente, o nosso corpo foi feito para dar pausas também. Então, o chiclete também não te ensina a mastigar, porque você é muito rápido. Então, pessoas que têm o hábito do chiclete, o que é que acontece? Tem essa hiperestimulação da mandíbula, da musculatura. Tem gente que masca mais de um lado do que do outro, e às vezes você vê numa foto um lado mais musculoso do que o outro, É mais flácido, e o outro mais com tônus muscular, porque você mastiga mais de um lado do que do outro. As pessoas que têm o hábito de chiclete não conseguem mastigar bem. São pessoas que engolem a comida, não mastigam a comida, infelizmente. E não traz só o problema, né, Thay, ali na região bucal. Sim. O estômago ali acaba preparando o suco gástrico ali para receber aquele alimento que a boca está mastigando. Total. E cadê? Né? Exatamente. Cadê o alimento? Aí fica aquele excesso de suco gástrico ali. E aí vem as doenças gástricas. As doenças gastrointestinais, né? Exatamente. Refluxo, azia, pirose, esofagite, que também piora o bruxismo, porque acaba hiperestimulando. Nossa, então assim, você que tem um hábito, tem gente que anda com um chiclete na bolsa, assim, 2 carteirinhas de chiclete o tempo todo mastigando, que é uma forma também de liberar a tensão. Isso mesmo. Não é? Às vezes a pessoa está ali tensionando e outras vão mascando chiclete. Tenha muito cuidado, porque você está hiperestimulando a mandíbula, você está piorando a questão da saúde do estômago e do intestino, porque o nosso trato gastrointestinal começa da língua e termina na região do ânus. Então, o que acontece no estômago vai interferir na boca, acontece na boca, no estômago, no intestino. Então, está tudo interligado. E vira uma cadeia. É. Então, o chiclete não é um bom hábito, por assim dizer. É algo que as pessoas criaram e tudo mais. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas tem gente que tornou isso uma rotina. E essa rotina está prejudicando a saúde odontológica e também nutricional das pessoas. Olha só, gente. Meu Deus do céu, quanta informação. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser mandar uma pergunta pra gente aqui, através do WhatsApp 419-9940-2979 ou através do YouTube pela Rádio Paraná Oficial, através da nossa live aqui da MC_Odontologia CWB, ou através também da minha rede social, doutora.Monira Mohamed Kansi, tá? Manda sua pergunta que eu vou estar repassando aqui para a doutora Tainá. Tem muitas, nossa, aqui rende muita conversa ainda, né? Não sei nem se eu vou conseguir ter tempo de repassar todas as informações, mas tá sendo muito interessante. Sim. Uma pergunta aqui. Dietas restritivas podem aumentar o bruxismo? Pode! Olha aí, ó, gente. Olha só, gente, porque vai aumentar? Por 2 motivos. Tanto por fator estresse, porque a pessoa está ali passando por um momento de estresse, porque retirou vários grupos de alimentos, e também pela questão da carência nutricional. Uhum. Então, dietas com restrições, elas têm um tempo, às vezes é um paciente que tem várias comorbidades, tem vários problemas de saúde, e realmente o corpo naquele momento pede algumas restrições, mas precisa ser acompanhado, e gera um estresse. Eu trato pacientes com problemas gastrointestinais seríssimos e tem que ter algumas restrições. Não tem para onde correr, porque a gente não vai colocar um alimento que ele passa mal. Então, a gente restringe. Ele está se expondo, está passando mal. A gente tira por um tempo para dar um descanso para o estômago, um descanso para o intestino. E a gente sabe que eles passam por um início de estresse. Mas a gente tem manejos nutricionais para poder aliviar esse estresse, para não desencadear, por exemplo, compulsão alimentar, uma tensão na mandíbula, um bruxismo. Então, sim, pessoas que fazem dietas malucas, com várias restrições para conseguir emagrecer,
ou pega a dieta de alguém, ou entra num grupo de limpeza de fígado, limpeza de não sei das quantas, com várias restrições, pode piorar a saúde. Eu conheço, Monira, pessoas que fazem dietas, pegam na internet, assim, sem orientação, entram em grupos Sim. e fazem dietas super restritivas e quando termina aquele protocolo, acaba desencadeando doenças que estavam adormecidas por conta de restrições. Então, já atendi pacientes que fizeram limpeza hepática de forma aleatória, sem orientação, e depois tiveram problema de osteoporose, osteopenia, ou piora da saúde da arcada dentária, com dificuldade ali na parte dos ossos e tudo mais. Então, dietas restritivas sem orientação, que também não dura por muito tempo, são pequenos tempos assim, e tem que ter orientação, pode piorar o bruxismo, tanto por questões emocionais, porque vai causar um estresse, e por questões de carências nutricionais. Então, um nutricionista que passa uma dieta para um paciente que precisa restringir alguns alimentos para fazer um tratamento ali pontual, ele vai ter a parte de suplementação. Então, se você faz restrições sem orientação e por longo tempo, saiba que você está prejudicando outras áreas do seu corpo e desencadeando aí uma piora do bruxismo, uma tensão, tanto de carência quanto de estresse. Porque, de certa forma, as dietas que são restritivas, elas causam uma fome excessiva. E Sim. essa fome excessiva acaba mexendo com o sistema nervoso da pessoa. Sim. Né? Desencadeando aí, como você mesmo falou, a ansiedade. Exatamente. O estresse, né? Isso. Mas aí, com o profissional fazendo o manejo da suplementação, isso mesmo. Essa compulsão, essa vontade, porque também tem outra questão, tem a parte da abstinência. Então, ou seja, aquele paciente que, sei lá, vai precisar retirar por um tempo o açúcar branco. Nossa, nos primeiros dias ele vai sentir muito. Ele vai tensionar, ele vai querer ranger os dentes, ele vai querer pegar alguém pela frente para trucidar. Mas a nutrição tem como ajudar com suplementação, com orientações comportamentais para que ele não sinta tanto naqueles primeiros dias, né? Então, a dieta restritiva, sem orientação, pode piorar o estresse, a ansiedade e pode causar carências nutricionais. E Thay, a respeito dos problemas de mastigação, pacientes assim, por algum eventual motivo, são excluídos de fazer, se alimentar, né? Consumir certos alimentos e ter uma dieta líquida. Sim. De certa forma, né? Ou muito restritiva, né? Sim. Alguns alimentos sólidos. Essa falta de mastigação também pode trazer essas consequências, né? Sim, sim. Então, tem pessoas que... Exatamente. Quando a pessoa tem uma restrição na mastigação por conta de alguma questão, precisa ter a orientação correta. Então, vamos lá. Um paciente com bruxismo ou com DTM em fase aguda, que é a disfunção temporomandibular ou bruxismo, ele precisa passar por orientação do nutricionista para saber, a gente tem a textura certa, a gente tem a combinação dos alimentos corretos, para que ele não tenha uma carência nutricional. Tem a parte da suplementação. Então, quando eu atendo pacientes que estão na fase aguda, que realmente sentem muita dor, a gente tem a questão, ou seja, vou dar aqui um exemplo. A gente não enche o prato daquela pessoa com alimentos crus, para não ficar hiperestimulando a mastigação, porque ele está em fase de dor, está inflamado. Então, isso pode piorar a dor do bruxismo, pode piorar a dor da DTM. A gente fala o quê para o paciente? Usa a parte mais fininha do ralador, ou então coloca para cozinhar, ou faz um purê, ou coloca a verdura mais cozida. Se for fazer um feijão, não deixa o feijão tão al dente, ou o macarrão não tão al dente, e faz a parte da suplementação, se assim for necessário. Então, não precisa ir para uma dieta tão líquida, por assim dizer. Tem como ajustar a textura, as combinações, tudo certinho, até aquele quadro inflamatório de dor melhorar, e aí o paciente, progressivamente, ele vai voltando a mastigar aquela textura que ele gostava, o crocante, o alimento mais duro, ou sugar alguma coisa, enfim, né, porque vai estimular essa musculatura, mas isso somente quando ele estiver bem, quando ele não estiver mais com dor nenhuma, aí ele pode voltar a se expor. E a gente pode enfatizar aqui, pessoal, que não é só pessoas que têm dentição natural, não, tá? Pessoas que fazem uso de protocolo, as dentaduras, né, que são sobre o implante, vamos falar leigamente, assim, para os nossos ouvintes entenderem, né? Que as pessoas pacientes que colocam um implantezinho, colocam aquele protocolo em cima, usam dentaduras removíveis, também sofrem de bruxismo.
tá? Então, tomem muito cuidado, gente. Vamos prestar atenção aí na alimentação. Sim. E vamos seguir as indicações aqui da doutora Tainá, tá certo? Por que a mandíbula dói tanto, doutora? Mesmo sem, quando a gente não tá mastigando? Ótima pergunta, porque eu passei por isso. Olha aí, ó. Nada melhor que você para nos dizer, né? Exatamente. Como paciente. Dói tanto mesmo sem a mastigação, porque em algum momento eu hiperestimulei minha Isso mandíbula. Aham. Enquanto eu dormia, enquanto eu trabalhava. E aí você causa um cansaço na Isso musculatura da mandíbula, que às vezes você tem preguiça de comer. Eu digo por mim, gente. Eu lembro que na época que eu vivia a fase aguda da DTM, da disfunção temporomandibular, às vezes lá em casa com fruta, granola, semente e tal, minha mãe falava assim, minha filha aqui, ó, pronto de pegar, comer. Eu falava assim, não mãe, eu vou bater, vou fazer uma vitamina. Ela, uma vitamina, você gosta tanto de comer? Eu falei, mas eu não sabia explicar, mas eu estava cansada, minha mandíbula estava cansada, então o que é que eu fazia? Eu pegava aqueles alimentos que eu tinha o hábito de comer, que eu gosto de comer, e batia, fazia uma boa baiana. E eu fazia uma vitamina. Eu falava assim, gente, como assim? Às vezes eu pegava o feijão, amassava. Aí minha mãe fazia assim, as verduras meio al dente, assim. Eu falava, mãe, eu vou deixar um pouquinho mais tempo aqui cozinhando, fazer um purê. E eu não estava entendendo, sabe? E só depois eu fazer sentido, porque eu estimulava demais a musculatura da minha mandíbula, estava cansada. E mesmo sem mastigar, eu sentia dor. Até que eu descobri o que é que eu tinha. Olha só. Imagina, então, ó, você na academia, né? Sim. Fazendo lá, estimulando o seu braço. Fica lá 8 horas estimulando, né? Exatamente. Uma hora ali, essa dor aí cansar. o músculo vai inflamar, Exatamente. né? Vai fadigar e aí Sim. vai irradiar a dor, né? Exatamente. E você falou de um público bem legal sobre bruxismo. Público de academia. De academia, Lá no exatamente. Instituto a gente atende pessoas que fazem crossfit, academia, e a gente percebe que eles têm uma atenção na hora do exercício físico. Isso. Então, você que faz academia, você vai entender agora o que eu vou falar. Às vezes você está lá tensionando na hora do exercício, e você sai da academia, ao invés de ir para casa, fazer sua alimentação correta, você passa na padaria, na lanchonete, e vai comer um croissant, um sonho, um pão com queijo, saindo um pouco da sua dieta. Mas sabia que talvez essa escolha que você fez foi porque você tensionou sua mandíbula na academia, ou seja, sua parte emocional, do estresse daquele dia, e aí você termina com um alimento que é um conforto para você. Mas você está comendo comida que vai aumentar processo inflamatório da sua mandíbula. Então vira aquele ciclo, né? Você tensiona na hora do exercício, sai da academia ao invés de tomar o seu whey, comer, sei lá, a sua proteína quando chegar em casa, sua fruta, salada, eu não sei, você vai comer outra coisa que não tem nada a ver com sua conduta alimentar, porque existe uma questão emocional aí por trás disso tudo. Então, tem pessoas que precisam fazer academia com o dispositivo, porque tensiona e fica rangindo, às vezes, na hora do exercício. Gente, quanta dica maravilhosa. Meu Deus do céu. E assim, eu sou apaixonada em estudos e assuntos sobre o intestino, né? Eu tenho síndrome do intestino irritável, né? Sim. O meu marido passou por um câncer também no intestino e hoje ele sofre de consequências devido ao tratamento oncológico, que é a síndrome de Lars. Então, eu tento estudar muito a respeito dessas síndromes, né? Sim. E a dor na mandíbula, Thay, ela está muito relacionada ao intestino? Tá, gente? O intestino da gente é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Né? Não, total. Assim, ele, eu acho que é responsável por 90% da produção de serotonina. Exatamente. Não é verdade? Sim, sim. Então, sim, de forma indireta, o intestino pode sim estar piorando a saúde da sua mandíbula, porque, como a Monira falou, nosso intestino produz 80% a 90% da serotonina. O que é serotonina, Thay? É um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, de felicidade. Então, o que é que produz essa serotonina? São as bactérias do nosso intestino, através da nossa alimentação. Como é que está a sua alimentação? Então, se você alimenta de forma errada as bactérias, você vai alimentar as bactérias patogênicas, que a gente chama as bactérias do mal, por assim dizer. Elas vão produzir substâncias tóxicas, diminuindo a produção de serotonina. Quem é que produz a serotonina? As bactérias boas, né? Então, se você
tem uma questão na mandíbula, seja DTM ou bruxismo, e se o intestino está desbiótico, que a gente fala, ou seja, com mais bactérias ruins do que boa, sua produção de serotonina, dopamina vai baixar. Melatonina, que é o hormônio responsável pelo relaxamento para a gente poder dormir, porque sem melatonina, sem serotonina não tem melatonina. Isso mesmo. Então, o intestino está muito ligado. Então, você que tem desbiose em fase aguda, síndrome intestina em fase aguda, SIBO, SIFO, que é supercrescimento bacteriano do intestino delgado, de bactérias ou fungos em fase aguda, infelizmente, se você está fazendo tratamento da sua articulação da mandíbula ou de bruxismo e esquece da parte de cuidar do seu intestino, provavelmente você vai ter dor com recorrência. Então, tratar o intestino melhora a parte nervosa, melhora a parte de ansiedade, melhora a parte do estresse. Então, todo paciente que trata bruxismo, DTM, precisa cuidar do intestino, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso mesmo. É ele que ajuda a melhorar as questões de humor e emocionais. Exatamente. Sem ele, seu tratamento não vai ter êxito. Tem um dito popular que fala, né? Fulano tá enfesado. Isso! Não é verdade? Exatamente. Tá enfesado. Mas o que significa essa frase? Ah, tá enfesado. Lógico que quando você tá com fezes paradas no intestino, né? Muda totalmente o teu humor. Nossa, né? E, total. infelizmente é fato isso, né? Isso. Então, quando as fezes estão paradas, por exemplo, pessoas enfesadas... Agora, imagine, a pessoa está com bruxismo, enfesada, com desbiose. Então, a pessoa que está com as fezes paradas, como a Monira falou, enfesado, cheio de fezes. Então, quando você fala assim, nossa, fulano está enfesada, está dizendo, fulano está cheio de fezes. Acúmulo de fezes, produção de toxinas. Isso. Quem é que vai se alimentar dessas fezes paradas? As bactérias patogênicas. Elas vão se alimentar dessas fezes paradas e o que é que elas vão liberar? Toxinas para o seu sangue. E vai interferir também, vai acabar com as paredes do nosso intestino, também chegando toxinas para articulações, para os ossos, para órgãos e sistemas. Então, se você tem um problema de constipação intestinal e faz tratamento, seja para qualquer área do seu corpo, saiba que você precisa melhorar o seu intestino. Eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu tratei recentemente. Olha aí, ó. Paciente com dores articulares, nas mãos, joelhos, mandíbula, tinha um quadro de constipação há muitos anos. Ela eu preciso de alguma coisa para dor. Aí eu falei, calma. Porque, gente, se a pessoa está inflamada e quer um remédio ou um suplemento para dor, existe algo por trás daquela dor. Eu sabia que era constipação. O que é que eu fiz? Modulei o intestino dessa paciente. Hoje ela vai ao banheiro 2 vezes todos os dias. E eu perguntei, como é que está a dor? Eu não sinto mais dor, tá? Olha só. Eu falei, eu não passei nada para dor. Eu melhorei seu intestino. Porque melhorando o intestino dela, melhorou o quadro de dor. Ou seja, o início do processo de inflamação daquela paciente estava no intestino. Estava porque ela não conseguia ir ao banheiro. Ela não conseguia ir ao banheiro, então ela ficava estressada, irritada, sistema imunológico baixo, quadro de dor. Então, muitas vezes, seu problema está em outro lugar. Exatamente. É tudo ligado. Tudo interligado. É isso aí. Gente, não saia daí. A gente vai para um breve intervalo, rapidinho, só o tempo de você ir no banheiro, pegar uma água e a gente já está de volta, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Beijão, até daqui a pouco. Aí, pessoal, estamos de volta aí com a continuidade do nosso programa Sorriso é Saúde, aqui pela Rádio Paraná Oficial, né? Todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Às vezes dá uma variada no horário para a gente entrar aí, mas a gente acaba entrando. E vai até umas 17, 17h10 aí, conforme aí as perguntas, né? As curiosidades dos nossos ouvintes, né? Então, vamos dar continuidade, doutora Thay. Falando em dor referida, né? Existe essa dor referida, a dor da mandíbula pode vir de outros lugares do corpo? Com certeza, pode vir. Pode vir da cervical, do pescoço, pode vir. Porque tá tudo interligado, tá tudo interligado, exatamente, né? Pode vir também tem pessoas, dor de ouvido, dor nos olhos também. Então, tudo isso pode
desencadear essa dor, né, na região da mandíbula. Se a gente for olhar uma foto de nervos, a gente vai ver que nós somos cheios de nervos. Cheios, é verdade. Cheios. Então, às vezes a dor tá aqui e a gente sente no olho, a dor da cervical, aí vai pra mandíbula, vai pro pescoço, vai pra musculatura. Mesmo. Então, sim, a dor referida, ela existe. Só explicando aqui para nossos ouvintes que a dor referida é um fenômeno onde a dor ela é sentida em uma parte diferente de onde ela realmente se origina, né? Exatamente. A dor na mandíbula, ela pode sim vir de outros lugares e ser sentida, como a doutora Thay falou aí, na mandíbula, né, no pescoço e até mesmo na face. Exatamente. E também problemas cardíacos, pode ter origens também essas dores, né? Na mandíbula, né? Problemas cardíacos, angina, pessoas que têm infarto, geralmente têm essas dores que irradia pelos ossos, pelos nervos da face. Exatamente. Né? Até questões gástricas mesmo. Gástricas, refluxo, azia. Então, às vezes a pessoa vai sentir a dor aqui, mas está relacionada ao estômago. É o estômago dela que não está digerindo bem e vai acabar sentindo. Então, cada pessoa pode sentir de forma diferente. Exatamente. Então, às vezes a pessoa vai dar até um Google ou vai procurar no chat GPT achando que já está morrendo. E pode ser multifatorial e descobrir que, por exemplo, pacientes com dor na coluna. Dor na coluna. Às vezes a dor na coluna é visceral, está relacionado ao seu intestino. O intestino irritado, o intestino inflamado. Começa a doer a coluna, aí vai para o ortopedista, vai para o fisioterapeuta. E aí, quando descobre, é algo intestinal. Então, assim, o nosso corpo, né? Toda vez que a gente tem algum quadro de dor, alguma coisa, pode ser que você precise de ajuda de outro profissional. Isso mesmo. Então, o nosso corpo, ele funciona de forma integrativa, pode ser multifatorial. Então, nunca isole, por exemplo, como o caso da coluna, né? Que a doutora falou. Pode estar relacionado à parte visceral. E não se assustem quando for pesquisar e ficar, nossa, preocupados, achando que é uma coisa muito, muito grave. Vá procurando especialista, ajudas, para vocês entenderem como funciona o corpo de vocês. E eu recebo muitos pacientes com questões de intestino e que acaba refletindo em dores articulares, tanto de mandíbula quanto outras articulações, e coluna, principalmente. Então, melhorou a parte visceral, que é estômago e intestino, as dores vão embora. Exatamente. A mordida, ela influencia a alimentação? É óbvio, né? Sim. Ou ao contrário? Também. Sim, é uma via de mão dupla. Nossa, né? Exatamente. E hoje em dia, com essa facilidade da comida do fast food, do iFood, as pessoas estão com dificuldade de mastigar corretamente. Porque a comida rápida se tornou um momento de prazer, é um momento de assistir um filme, é um momento de socializar com os amigos, e as pessoas não têm aquela plena atenção na hora da mastigação. Exatamente. Então, essa comida rápida de hoje, vocês vão observar, é aquela mordida, né? Você dá 1, 2 mordidas, já comeu, mas não estimula a mastigação. E a pessoa que também não tem uma boa oclusão, ou seja, que... Inclusive, tem até uma paciente minha, que eu vou gravar um vídeo, agora ela mandou um vídeo para mim, que ela me conhece desde a época da faculdade. E eu sempre falei para ela da importância da mastigação, sempre falei. Uhum. E era uma paciente que já tinha uma queixa gastrointestinal de distensão, excesso de gases. E eu sabia que estava relacionado à oclusão dela. Ela não tinha a arcada dentária para fechar perfeitamente. Eu acho que ela chupou muito o dedo, usou bico a vida toda e não conseguiu consertar os dentes. Então, a mastigação dela não conseguia mastigar direito, ela engolia a comida e tinha alguns problemas gastrointestinais. E aí tem mais ou menos uns dias, um mês, que ela conseguiu fazer implante. E ela mandou um áudio para mim dizendo assim, tá, eu nunca esqueci quando você falou da importância dos dentes, da mastigação, e eu tô percebendo a diferença já nos primeiros dias que eu estou com esses dentes novos na minha mastigação, na minha digestão. Olha só. Então, a importância, e às vezes as pessoas têm todos os dentes perfeitos. E não dão importância à mastigação. Recentemente eu fui para um evento voltado para emagrecimento e as canetas, né, Monjaro, Ozempic e tudo mais, e já existem estudos que mostram que se a pessoa mastigar 40 vezes, consegue o efeito sacetógeno que essas canetas têm. Então, olha que interessante, as pessoas não dão importância à mastigação. Então, a mastigação é importante para a alimentação, porque o nosso estômago não tem dente, o nosso intestino não tem dente, por isso que vem os problemas gastrointestinais e acaba reverberando nas dores da articulação da mandíbula.
E uma alimentação de qualidade, saudável, é importante para o movimento da mastigação, porque vai trazer saúde para o músculo, para os ossos, para a articulação e para a irrigação, ou seja, para o sangue que circula nessa região. Sim, gente, é importante. A mastigação e a alimentação. Um vai ajudar o outro. Os dois podem ser de boa qualidade ou podem ser de má qualidade. A escolha é sua. Exatamente. E aí, falando na área da odontologia, aí quem tem problemas na mordida, como os dentes tortos ou mal posicionados também, né? Podem evitar aí alimentos mais difíceis de mastigar. Exatamente. Né? O que pode aí a longo prazo aí afetar aí a variedade e a qualidade da dieta. Sim, né? sim, sim. Falando em alimentos que pioram a tensão e alimentos que ajudam a relaxar. Quais os alimentos, Thay, que pioram o bruxismo imediatamente? Vamos lá, o que piora imediatamente. A gente já falou do café. Isso. Tem o chá preto, o chimarrão, e no caso, assim, até que horário o paciente poderia estar fazendo uso? 16 horas. Isso. A partir desse horário pode parar de tomar, porque já começa a entrar no estágio de repouso do cérebro. A cafeína, ela tem um efeito no nosso sangue, no nosso organismo, cérebro, até 6 horas, o efeito. Então, o ideal, e a produção de melatonina e GABA, que são hormônios e neurônios importantes para relaxar. Então, no final do dia, você começou a bocejar, seu corpo está pedindo para relaxar. E você coloca um estimulante, você tá bagunçando tudinho. Então, o ideal de consumir o café é até as 3, 3h30, no máximo 4 horas, a depender do pôr do sol da sua cidade. Por exemplo, aqui no sul, o sol se põe mais tarde. Mais tarde. Lá na Bahia, o sol se põe mais cedo. Então, a gente tem que, se for tomar café, tem que tomar até umas 3, 3h30 no máximo. Porque a cafeína ainda vai fazendo efeito. E isso pode reverberar na produção de melatonina e de GABA, que vai interferir no relaxamento da mandíbula. Então, se você gosta de café, use o café até as 3 da tarde, certo? Cacau, chocolate. Ai. O chocolate é o leite que todo mundo adora antes. Gente. Na hora da novela, né? Das 9 lá, sentar na frente da televisão, pegar um pedacinho. Os árabes adoram isso. Gente do céu. Essa é a minha paixão. Pegar um pedacinho, um quadradinho de chocolate e ficar lá deliciando, né? O pão francês. Por que o pão francês? Porque ele é transformado em açúcar. Exatamente. Né? E tem o glúten também, que eu vou entrar nesse mérito daqui a pouco. Mas o chocolate, só para entender, gente, o chocolate tem uma substância chamada teobromina, que é estimulante. Então, se você está em fase aguda do bruxismo, da DTM, eu indico que você evite o chocolate. Ao leite, meio amargo vai ter mais teobromina ainda. O ao leite tem açúcar e tem um leite. Para quem tem intolerância, é um prato feito para piorar o processo inflamatório. Tá? Então, o que é que eu posso comer no lugar? Use alfarroba, chocolate de alfarroba. Porque o alfarroba não tem teobromina, não é estimulante. Tá? E onde é que eu acho esse chocolate? Parece chocolate. Mas ele é mais amargo. Ele é um pouquinho mais amargo. Aí vai muito também das papilas gustativas da pessoa. O paladar da pessoa. Então, o chocolate de alfarroba, ele é um ótimo substituto para quem está em fase aguda do processo de dor do bruxismo e da DTM, certo? Então, vamos lá. A gente falou do chocolate, do café. Frituras. Fritura. Nossa! É tão gostosinho uma gordura, né? Uma batatinha frita. Uma batata frita. Gente, eu quero que vocês entendam aqui que a gente não está fazendo terrorismo alimentar. Por favor. Estamos falando de pacientes, de pessoas que estão em fase aguda da doença, que estão em quadro de dor. E realmente, quando tem dor, a gente tem que se abster de algumas coisas para quando entrar num quadro que está bem, não está sentindo nada, a pessoa volte à sua rotina com saúde, com equilíbrio. Exatamente. Certo? Nada de exagero, porque o exagero leva ao problema. Né? Então, a fritura, o que é que acontece? O processo de fritar também é ruim, porque a fritura também produz substâncias tóxicas, que a gente chama de substâncias pró-inflamatórias, ativando o sistema imunológico. Então, geralmente, o paciente com quadro de dor na articulação da mandíbula pode ter dificuldade de digerir gordura. Eu digo isso porque eu atendo direto. É aquela pessoa que fala assim, Thay, toda vez que eu como uma comida com gordura, minhas fezes saem mais amareladas, tem uma gotinha de gordura no sanitário, eu fico arrotando aquela comida o dia todo e tal. Por quê? É uma pessoa que está com dificuldade de digerir gordura.
Então, a gordura, ela exige um pouco mais do nosso fígado para poder liberar enzimas, do nosso pâncreas. Sim. Então, tem que ter cuidado com a fritura por conta disso. Então, geralmente, pessoas que estão com inflamação local, elas já têm algum outro tipo de processo inflamatório no sistema digestivo. Então, tem que ter muito cuidado. Então, a fritura não vai ajudar a tratar o bruxismo. Ela pode piorar. Porque a fritura, quando o alimento é exposto ao óleo, um óleo de alta temperatura, são liberados toxinas. Então, gente, a fritura nada mais é pra gente, é mais para um momento de prazer. Essa gordura frita. É verdade. Da batata, do pastel, ou seja lá o que for que você coma frito, um peixe frito, uma carne frita, existem estudos que mostram, né, que existe há uma alteração química. E é saborosa pro paladar. Exatamente. Porque a gente consegue é muito perceptível quando você frita, né, entre aspas, uma batata na air fry, né, naquelas panelas próprias que não vai gordura, e quando você submerge elas no óleo. Então, a batata frita feita no óleo é muito mais palatável. Nossa, muito né? mais. Mas, assim, existem estudos que mostram, por exemplo, da carne, por exemplo, a carne frita, muito frita. Existe uma alteração química daquele nutriente que tem na musculatura da carne, que pode aumentar a produção de toxinas, inclusive com pacientes que têm risco de câncer. Então, a fritura, tem gente que tem o hábito de fritar tudo no óleo, porque é muito mais prático. Chega em casa, frita um frango, frita um bife bovino, vai fritando, frita o ovo imerso na manteiga ou no óleo, frita o pão, né? Tem gente que coloca o pão na manteiga ali frito na frigideira porque é mais saboroso, não sabendo que está levando toxinas pró-inflamatórias para o seu organismo, interferindo na circulação dessa região, que vai enfraquecer músculo, ossos e articulação. Tá vendo? E vocês, meus pacientes oncológicos, né, que estão passando por tratamento, que já passaram, né, pelo tratamento oncológico aí, em relação ao tumor, é uma carga de drogas em cima de você, de radiação em cima de você, e ainda mais com a alimentação inadequada que você faz, você acaba refletindo toda na sua mandíbula, né? Eu atendo muito paciente oncológico realmente com bruxismo, ali grau extremamente elevados, com desgastes assim, extremamente importantes. Então já basta todo o processo do tratamento, junto com a alimentação de baixa qualidade. Pessoal, vão ficar mais atentos a isso aí, tá bom? Sim. Doutora, alimentos crocantes, realmente eles prejudicam a mandíbula? Claro que prejudica, não só a mandíbula, gente, prejudica os dentes. Exatamente. Né? As restaurações. Eu confesso que eu gosto muito de alimentos crocantes. Sim. Biscoitos folhadinhos, coisas folhadas, né? A torradinha, né? Aquele creque tão gostoso de ouvir. E o creque... nozes, né? Que eles... caramelizadas no shopping. Pessoal, isso. Nossa. E geralmente o creque que a gente tá falando aqui é um ultraprocessado, industrializado. Não é o creque da castanha de caju, da amêndoa, do nozes. Apesar de ser interessante para o ser humano, porque tem uma memória afetiva, o crocante, muitas pessoas vão lembrar de avós, de momentos de encontros, de saídas, mas não é interessante para a mandíbula, por conta desse estímulo, né? Porque o crocante vai exigir mais da mastigação, mais do músculo. Então, alimentos crocantes, para quem está realmente com dor, não é interessante. É bom a gente evitar essa hiperestimulação do músculo, dar um descanso. Sim, gente, precisa de descanso. Precisa de descanso. Então, você vai dar um descanso, vai dar uma pausa. Tá dizendo que eu vou tirar o alimento crocante da vida da pessoa? Não. É só por um tempo. Exatamente. Até tratar, até melhorar, até não sentir mais dor. Voltou a comer alguma coisa e sentiu dor, ainda não está em momento ainda de voltar a introduzir os alimentos crocantes. Então, tem que ter muito cuidado com a exposição dos alimentos que exige muito aquela mordida grande. Sim. Então, vou comer um hambúrguer. Outra coisa além do crocante, a mordida. Aquela mordida mega, assim. Você está com dor, aí o hambúrguer vem, aquele hambúrguer enorme, pra você dar aquela mordida que é maior do que sua cabeça. Não faça isso. Porque todo mundo tá comendo. Não. Fazer aquela abertura de boca de jacaré, né? Não.
vai lá, peça um garfo, uma faca. Você não vai passar vergonha, você está cuidando da sua mandíbula. Exato. Quem quiser abrir, deixar a carne sair, se sujar de molho, tá tudo certo. Mas você vai pedir um garfo, uma faca e vai cortar seu hambúrguer, vai cortar sua comida, mas não faça isso, porque você pode piorar. Você está dando descanso, você não pode ficar estimulando mais ainda essa mandíbula. Você referiu antes ao glúten. Isso! O que você tinha para nos dizer a respeito do glúten? Perfeito, gente. Isso dá outro programa. Mas, gente, o glúten, só lembrando aqui, é aquela substância que contém na farinha branca, né, doutora? Sim, é Olha a aí, proteína ó. do trigo. Então. O glúten não tá só no trigo, a gente encontra mais no trigo porque a gente tem pão, biscoito, Isso. bolo, macarrão, massa de lasanha, pizza, mas também tem na cevada, no centeio. A aveia não tem o glúten, mas ela é contaminada pelo glúten, tá? E por que o glúten pode piorar o bruxismo? O glúten hoje é uma proteína de difícil absorção, principalmente pessoas que... Gente, eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho que a maioria da população tem desbiose. E as pessoas não sabem, né? Muitas pessoas se queixam de distensão, excesso de gases, fezes com cor diferente, ritmo intestinal diferente. Tudo isso está relacionado ao intestino que está bagunçado. E quando a pessoa está com o intestino bagunçado, ela tem dificuldade de digerir moléculas grandes. Então, vamos imaginar que o nosso intestino fosse uma peneirinha com furinhos bem pequenininhos. E o glúten fosse uma bola de uma bola de gude. Uhum. Como é que uma bola de gude vai passar por uma peneira? Jamais. Não passa. Não passa. Então, o que é que acontece? Às vezes a pessoa tá com dificuldade de digerir a proteína do trigo, que é o glúten, por falta de enzimas, por inflamação. O que é que acontece? Aí tá lá essa bola de gude lá no intestino, perdida. Ai, não entro, não tem enzima para me quebrar, eu tô aqui assim a ver navios. O que é que o nosso intestino faz? Ativa o sistema imunológico. Eu não sei se vocês sabem, mas 70% da nossa imunidade está no intestino. E aí, o que é que a nossa imunidade vai fazer? Vamos atacar aqui, porque tá fazendo o quê? Tá dando bobeira. Vamos atacar essa molécula de glúten. Aí o sistema imunológico é ativado para atacar esse glúten. Aí vem, o que é que acontece? O sistema imunológico acaba irritando a parede do intestino. E aí, aos poucos, vai causando a hiperpermeabilidade intestinal, que é o intestino furado, que a gente chama de leaky gut, que é o gotejamento intestinal. Então, hoje em dia, moléculas grandes como glúten, lactose, caseína. Lactose é o açúcar do leite. Caseína é a proteína do leite. Boa parte da população do mundo está tendo sensibilidade a essas moléculas. Por quê? Algumas foram alteradas e outras porque o nosso intestino realmente já não sabe mais dar conta. O laticínio, por assim dizer, a gente sabe que o leite foi feito para a sua própria espécie. A vaca, quando o bezerro tá lá, ela dá um coice pro bezerro ir embora. Exatamente. Tipo, chegou, acabou, não tem mais o que ficar tirando. E o ser humano fica no leite a vida toda, né? A vida toda e não pode. A amamentação tem um período. Exato. E a gente fica tomando leite de outro animal com uma composição diferente do leite materno. Exato. E acha que, meu mundo caiu, não posso mais comer queijo, tomar iogurte, tomar leite. Porque a gente tem um prazo para tomar o leite, mas é da nossa própria espécie, não de outra espécie. A gente foi se adaptando geneticamente também para poder se adaptar a esse leite do animal. Mas o organismo humano, aos poucos, ele vai dizendo que não tem mais como tolerar. Então, essas moléculas, e o glúten, porque foi modificado em laboratório, o glúten da época de Jesus não é o mesmo glúten de hoje, porque ele descobriu que o glúten é que dava expansão para as massas, deixava a massa crescer. Então, nossa, se a gente botar mais aminoácido nessa proteína, a gente vai produzir mais pães, mais biscoitos, a gente vai ganhar mais dinheiro. Só que a molécula aumentou para expandir, para ficar aerado, e o nosso intestino não consegue fazer com que essa molécula que era pequena, agora está grande demais, a gente não consegue dar conta. Então, uma pessoa que tem bruxismo ou DTM, que se expõe muito ao glúten, o glúten acaba se tornando uma substância pró-inflamatória, ou seja, o organismo não dá conta, o sistema imunológico é ativado, liberando citocinas pró-inflamatórias para poder defender. Tá, me diga, desenhe para mim o que seria as citocinas pró-inflamatórias. Sabe aquela dor que você sente, aquele queimor que você sente? Aquela vermelhidão é o sistema imunológico ativado. Então, toda vez que você sentir isso em qualquer parte do corpo, é seu sistema imunológico tentando salvar a sua vida. Então, nosso sistema imunológico faz isso no intestino com o glúten, com o açúcar do leite, com a proteína do leite.
E essa substância pró-inflamatória, através da corrente sanguínea, chega à circulação da sua mandíbula. Entendeu? Piorando o quadro de dor. Gente, que aula! Que aula, hein? Me fala uma coisa, Thay. Quais são os alimentos aí que vai ajudar esse paciente a relaxar essa mandíbula? Até agora a gente só falou daquelas que pode ocasionar, Isso. né? Então, quais são os alimentos que esse paciente pode aí ter na sua, Maravilha. né, na sua paleta ali alimentar, ali no Sim, seu, né, no seu sim. prato para poder relaxar a mandíbula? Maravilha, tem vários. Eu vou falar dos nutrientes e falo dos alimentos, tá? Sim. Magnésio, que eu sei que hoje todo mundo... Gente, deixa eu falar uma coisa importante. Magnésio é um mineral muito importante hoje. Assim, é o mais... Se eu não digo que é o mais importante do organismo. Mas você fala o quelado ou magnésio? Existem vários tipos de magnésio. E é esse alerta que eu quero dar para vocês. As pessoas ficam assistindo vídeo na internet, nas redes sociais. Tome magnésio, tome magnésio. Eu passo blend combinados de magnésios para os meus pacientes, porque não é qualquer magnésio que você tomar que vai resolver. Tem magnésio para o sistema nervoso, tem magnésio para os ossos, magnésio para articulação, magnésio para tudo que você imaginar. E aí, onde que você vai encontrar? No alimento, certo? Você vai encontrar nos folhosos verdes escuros, couve, rúcula, espinafre. O brócolis também tem magnésio. As sementes têm magnésio. Semente de quê? De girassol, de abóbora. Nossa, semente de abóbora tem muito magnésio. Semente de abóbora, semente de gergelim. Olha aí, ó. As castanhas, amêndoa, nozes, castanha de caju, castanha do Brasil, que é a do Pará, tem muito magnésio. A soja também tem magnésio, o grão da soja, ou as leguminosas em geral, né? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Então, magnésio é um mineral que vocês vão encontrar em vários tipos de alimento. E nas frutas? Nas frutas, tem algumas frutas, tipo banana, abacate. Nossa, amo abacate. Eu fiz uma saladinha de abacate hoje. Maracujá que ajuda também a dar uma relaxada, ajuda, né? A dar uma relaxada. Mas você tem que consumir diariamente esses alimentos. E aí a suplementação entra para dar um aporte maior. Quando a pessoa está em fase aguda, a gente sabe que o alimento não tem condições de dar todo aquele magnésio que a pessoa precisa naquele momento. Depois que trata, a gente pode suspender a suplementação e fica só na alimentação. Mas esses alimentos que contêm magnésio ajudam muito a relaxar. Outro também que ajuda é o triptofano, que é um aminoácido importante. Gente, aminoácido é o que ajuda a construir a proteína, tá certo? Então, aminoácido é um compartimento, por assim dizer, faz parte da proteína. Então, o triptofano você vai achar onde? Na banana. Isso mesmo. Você vai achar na aveia, nos cereais, milho. Nossa, quem gosta de um cuscuz. Quem gosta de um milho cozido, sabe? No arroz integral também você vai achar triptofano. Você vai achar na manga também triptofano. Nas sementes também tem triptofano. Nas castanhas também tem triptofano. É esse substrato que vai ajudar as bactérias a produzirem a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, do relaxamento. Outro nutriente importantíssimo é a vitamina C, que as pessoas às vezes não dão importância. Ignoram, né? Que é o limão, a laranja, o morango, o kiwi, a cenoura, a abóbora também tem vitamina C. Então, esses alimentos mais cítricos, abacaxi, uva, riquíssimo em vitamina C, porque a vitamina C, ela vai agir como anti-inflamatório, né? E anti-inflamatório... Tem a também do abacaxi, né? Exatamente, que é uma enzima muito importante. Maravilhosa. Então, a vitamina C vai agir como anti-inflamatório para ajudar a relaxar. Isso mesmo. Entende? O ômega 3, nossa, como é que a gente pode esquecer do ômega 3? Sardinha, salmão. Exatamente. A sardinha eu acho que é uma dos melhores, né? Nesse quanto contexto os todo, peixes né? de águas profundas, né? Então, a sardinha é mais comum. Tem o bacalhau, para quem tem o acesso ao bacalhau. As sementes, semente de chia, semente de linhaça. As castanhas também tem uma fração, porque o ômega 3 tem várias frações de ômega 3, né? O EPA, o ALA e o DHA. As sementes têm o ALA, e os peixes de água profunda têm o EPA, o DHA. Você vai achar nas algas marinhas. Quem gosta de comida japonesa, chinesa, né? Que come comida com algas marinhas são riquíssimas em ômega 3.
porque é o alimento do peixe, então nada melhor do que você ir na fonte. Exato. Né? Então, o ômega 3 é muito importante porque vai trabalhar na questão da parte nervosa. Ela é anti-inflamatória e vai trabalhar nos nervos. É tanto que o nosso cérebro, né, o combustível do nosso cérebro é a gordura, e o ômega 3 é responsável por 60% dessa gordura importante, principalmente da bainha de mielina e tudo mais. Então, ômega 3, magnésio, triptofano, vitamina C e vitaminas do complexo B, que são essenciais para a produção de neurohormônios. E, gente, não precisa nada disso comprar nas prateleiras do supermercado pronto, né? Em cápsula. Você tem aí uma gama aí, né? No Ceasa, nas gôndolas dos supermercados, né? Nas frutarias, né? Enfim, nas mercearias. Comprar coisas in natura, consumir in natura, né? Acho que a sociedade hoje vive naquele estresse de querer, sabe, conquistar tudo e aquela coisa querer sempre estar, né? Enfim, e acaba esquecendo aí do alimentar de forma saudável, né? A alimentação rápida, os alimentos rápidos que acabam trazendo vários problemas também, exatamente, né? As pessoas estão desembalando isso mais mesmo. E descascando menos. Então, eu vejo que as pessoas querem soluções rápidas. Isso. Às vezes, volta e meia, eu recebo um direct meu, assim, com um vídeo feito por IA, sabe? Toma isso aqui que vai resolver, não sei o quê. Aí mandou mensagem, tá, é verdade, não sei o que. Eu falei, não, a gente tem que ver qual é o seu caso, o que é que tá acontecendo. Mas a pessoa não tem paciência, ela quer resolver logo. E não tem como. E outra coisa, gente, eu falei todos esses alimentos, esses nutrientes que vocês precisam consumir, mas se o estômago, o intestino de vocês está com dificuldade de digerir e absorver, é secar gelo. Olha só. Literalmente, é secar gelo. Ou seja, você precisa desinflamar, modular seu estômago e intestino para que esses nutrientes possam ser melhores absorvidos. Aí você vai para a suplementação. Vai porque fulano está com o mesmo problema que o meu de bruxismo, e ela viu na internet que tal e tal suplemento é bom e tal, eu vou tomar. Aí você começa a tomar um suplemento de outra pessoa que não tem nada a ver com o seu caso e não funciona porque a origem da sua dor, do seu bruxismo, não tem nada a ver com o dela. Olha aí, ó. Então, assim, mudar a alimentação ou entrar com algum tipo de suplemento, enfim, precisa de uma orientação. Você precisa passar pelo nutricionista, você precisa passar pelo dentista, você precisa passar pelo físio, pelo psicólogo, fazer um tratamento integrativo para que sua recuperação seja rápida, tá? E por que você, uma paciente de DTM, em 15 dias você deixou de usar o dispositivo durante o dia só para usar à noite? Porque eu estava com uma dentista, eu estava com um fisioterapeuta, eu cuidava da minha alimentação e cuidava da minha saúde emocional e espiritual. Então, o meu sucesso foi muito mais rápido, porque eu cuidei da saúde da minha mandíbula de forma integral. Eu não cuidei de forma só isolada. Só profissional, né? Não, cuidou de forma integral. Eu estava desinflamada de forma sistêmica, então eu parei de sentir dor, incômodos com 15 dias de tratamento. Olha aí, ó. E Thay, a gente consegue fazer o tratamento do bruxismo somente mudando a alimentação? Não mesmo. O tratamento precisa ser integrativo. Porque assim, você sente a dor na mandíbula. Na sua mandíbula, você precisa de um dentista. É verdade. Você tem músculos, articulações, ossos, você precisa de um fisioterapeuta. Mas você está tensionando porque você está estressado, está ansioso, você precisa de um psicólogo. Você se alimentar mal por conta do estresse, você precisa de um nutricionista. Aí você fala, nossa, tá, é muita gente para poder cuidar de mim. Mas é necessário. E acredite, depois que você aprendeu o caminho das pedras, você pode andar com suas próprias pernas. Exato. É algo que eu ensino muito para os meus pacientes. Eu não gosto de ter meus pacientes reféns de mim. Então, eu ensino para eles e eles já sabem o caminho que tem que seguir. Claro, se vier uma novidade, eles me procuram de novo. Mas se eles sentirem alguma coisa parecida, eles já sabem o que tem que fazer, porque foi ensinado. Então, saiba que o nosso corpo é integrado, você precisa estar atento. Eu digo que a gente precisa se escutar e auscultar, que é de dentro para fora, para você saber por qual caminho você tem que ir.
invista, gente, em profissionais excelentes. Invista na sua saúde, porque, nossa, isso vai valer para o resto da sua vida. Vai para o resto da sua vida. Então, é isso. Não se trata sozinho com a nutrição. Tá, eu costumo sempre... meu bordão aqui no programa é falar que saúde da boca é saúde do corpo inteiro. Né? Concordo. Não é só... não é de fato só a saúde, porque desde que eu me conheço por gente que eu escutava meu pai falando que a doença inicia pela boca. E, de fato, sim, se não é alimentar, é por hábitos, né? Que a gente adquire ao longo da vida. Uhum. E me fala uma coisa, dormir de estômago vazio, ele piora as disfunções temporomandibular e o bruxismo? Dormir de estômago cheio, né? A e pessoa de vai lá, estômago vazio, vai no restaurante e resolve assim, também. nossa, eu tô pagando, eu Nossa. vou encher a barriga, eu tenho todo o direito. Nossa, gente. É o que acontece. É o que a gente vê mais muito por aí, acontece. né? Quando eu pergunto para o paciente, fala assim, Thay, eu acordei indisposto, sentindo aquela sensação do suco gástrico voltando, um cansaço assim na cervical. Ah, não tenho vontade de comer de manhã porque me dá uma preguiça. A preguiça tá aqui na mandíbula, tá? Aí eu pergunto assim, como é que foi essa última refeição? Ah, eu comi já era umas 11 horas e eu acabei jantando porque eu fiquei muito tempo em jejum, aí eu tava com muita fome e decidi comer o que sobrou do almoço e fui deitar porque eu tava cansada. E aí passa a madrugada rangendo os dentes, tensionando a mandíbula, acorda sem fome, acorda com cansaço na mandíbula, indisposto. Então, dormir com o estômago cheio vai causar também refluxo, porque o refluxo acaba estimulando também e piorando o bruxismo. Vai aumentar a produção de cortisol e baixar a melatonina, porque assim, o nosso corpo tem um ciclo circadiano. Em cada horário da madrugada e durante o dia, cada órgão-sistema precisa resetar para te dar energia para começar um novo dia. Seu estômago precisa ajustar a produção de suco gástrico, o pâncreas de enzimas, o intestino de bactérias. E você, na hora de descansar, de dormir, você enche de comida. A melatonina fala assim, eu não estou entendendo nada. Não era para aumentar minha produção, para ela poder relaxar, eu vou ter que baixar aqui, o cortisol vai ter que entrar em cena para poder ajudar aqui na digestão. Aí entra a adrenalina, cortisol. A pessoa assim, mas eu durmo a noite toda. Não, você está enganado, você não dorme nada. Você bagunça a cama, você chuta, você arranja os dentes, acorda indisposta, você não descansou, você não dormiu. Às vezes você botou tanta adrenalina porque você comeu demais à noite e ficou estimulada com a tela do celular, que seu corpo não aguentou e por estimular demais, ele vai lá e como se fosse uma descarga de energia que você deu, ele vai lá e faz você apagar. Mas aqui, ó, e aqui... Não desliga. Não desliga. E aí vem um bruxismo, aí vem um ranger de dentes, aí vem um apertamento. Então, se você está tratando de bruxismo, de DTM, está em fase aguda de dor, por favor, coma cedo. Tá, eu não consigo, eu chego tarde, eu trabalho até não sei quantas horas, não tem como ficar parando para comer cedo e tal. Então, faz uma refeição leve. Por favor. Toma um chazinho. Umas folhagens também, uma salada, com grãos. Isso, como as frutas com semente, com cereal. Ou faz uma panquequinha bem fininha. Dá um jeito. Mas não engana a fome. Exatamente. Engana a fome e vai. Porque senão vai virar um ciclo que não se acaba. E você vai trazendo outras doenças. E outras doenças vão chegando. Por quê? Porque começou errado na boca. Olha só. Tá, e vamos para aqui um quadro bem rápido sobre mitos e verdades. Tá. O chiclete, ele relaxa? Não. Não relaxa, Não né? relaxa. A pessoa acha que está relaxando. Porque eu vou aqui porque eu estou estressada. Você, na sua cabeça, está relaxando, mas na mandíbula você não está relaxando nada. E o gelo, ele melhora a dor? Sim, o gelo é analgésico, né? Ele melhora a dor. Com certeza, só não mastiga o gelo.
Tem que ser colocado por Só colocado por fora. Bolsas de Porque gelo. vai que alguém está escutando a gente, Né? assistindo, achando que não, então eu vou mastigar o gelo. Não. Tem pessoas que adoram, principalmente agora, na chegada do verão, Sim, né? mastigar o gelo. Pegar o gelo ali, fica groque. Meu senhor. Isso. Você sabia que mastigação de gelo está relacionado a deficiência de ferro? Sim. Pois é, então se você é uma pessoa que volta e meia está indo no congelador, fica mastigando o gelo, mesmo sentindo dor, provavelmente você está com carência de ferro. Aqui, mais um mito, né? Uhum. Álcool relaxa. Não. De início. Ela falou o tempo todo aqui, né? De início. Piora o bruxismo. Piora o bruxismo. No início você pode achar que está relaxando, mas você só está colocando... Nossa, eu não faço com você não, por favor. É mito. Gente, o bruxismo desgasta os dentes? Sim, desgasta os dentes, nossa. E a nutrição pode ajudar nessa questão, né, do desgaste. Atendo pacientes que a gente tem que repor, né, através da alimentação, às vezes da suplementação, cálcio, magnésio, fósforo e outros minerais, fósforo, enfim, porque existe esse desgaste, né? A gente fala de desbastar os dentes, né? Os dentes vão perdendo a serrinha dele, né? Para ajudar na mastigação, ele vai ficando liso. Então, sim, o bruxismo desgasta os dentes. Tá vendo, pessoal? Thay, estamos aí, ó, há quase 5 minutos do final do nosso programa. Já? Passou muito rápido, uma conversa muito gostosa. Eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes dicas e considerações finais aí a respeito de toda essa, né, essa união entre a nutrição e a odontologia aí, para quem está nos escutando. A frase que a Monira diz, que sempre fala aqui na rádio, e eu volto a dizer, realmente a saúde, ela começa pela boca. Eu tenho uma frase no meu Instagram que é: mude seu intestino, mude sua vida. Porque para mudar o intestino precisa mudar o que a gente coloca na boca. É verdade. Então, algo muito importante que eu percebo que a sociedade hoje faz é de não se observar, não ter tempo para cuidar de si. Então, observe como é que está a sua mastigação, o que você tem comido, os hábitos que você está mudando, os sinais e sintomas. É tão triste quando você pergunta ao paciente algumas coisas, ele não sabe te responder, porque ele não se observa, ele não olha. Então, se observe, olhe. Não menospreze a mastigação, porque a mastigação está relacionada a prazer, e não é só prazer, é saúde. Mastigação é saúde. Você tem todos os seus dentes, maravilha, então mastigue corretamente, coloque os alimentos que vão nutrir o seu corpo. A gente não está fazendo terrorismo, então, quando você quiser se expor àquele alimento que você gosta muito, um doce, uma fritura, que seja de forma esporádica. Procure profissionais excelentes que possam ajudar você de forma integrativa e que não seja egoísta, mas que diga assim: você precisa de ajuda de tal, para você poder cuidar da sua saúde de forma integral. Nós não podemos pensar que a cabeça está longe do corpo, o corpo longe da cabeça, está tudo integrado. E eu tenho uma passagem da Bíblia que eu gosto muito. Sim. Que fala assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Quer você coma, quer você beba, pense, fale, coloque qualquer coisa dentro da sua boca que seja para o Senhor. E aí você se pergunta: Deus, será que o Senhor está se agradando disso que eu estou colocando dentro do meu corpo? Independente de processo de dor, qualquer coisa do tipo. Então, saiba que a nossa vida é do Senhor. Então, quando você pensar em piorar o seu quadro de dor, piorar a sua saúde, lembre: o meu Criador, será que Ele está feliz de me ver sofrendo? Ele não está. Então, colabore com Ele. Porque esse corpo não nos pertence, pertence a Ele. E nós cuidamos desse templo, que é o templo do Senhor. Então, que toda vez que você pensar em se sabotar, lembre do nosso Pai, que Ele se agrada de quando a gente faz aquilo que honra o nome dEle. E se vocês também quiserem tirar dúvida, saber mais e cuidar do seu estômago, do seu intestino, vocês me acham no @amorimthai. Vocês vão me achar. Ou procura Tainá Amorim Nutricionista, vocês vão me achar no Google, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todas essas redes, essas plataformas. Pode me mandar direct, enfim.
eu estou aqui à disposição para ajudar. Que maravilha, que maravilha. Nossa, foi um prazerzaço, assim, Thay, ter você na nossa companhia na tarde de hoje. Sim. Nossa, enriqueceu demais, né? Eu tenho certeza que outros colegas aí, dentistas também, nem imaginavam essa relação, né, na nutrição, né? Sim. E eu te agradeço de coração mesmo. E quem quer encontrar também a Thay, manda um recado para mim, manda mensagem para mim através do WhatsApp 41999402979, né? Ou também através do direct da MC _odontologia CWB, né? O que você come, gente, influencia muito no seu sorriso, né? A musculatura da sua mandíbula, ela depende demais dos nutrientes para relaxar ela também, né, Thay? A Thay tá balançando a cabeça aqui, ó, corroborando o que eu tô falando. E o seu sono também, ele vai depender aí do que você vai jantar no final do dia. Bruxismo é o recado do corpo, né, dizendo algo está em desequilíbrio, né? Exatamente. Cuidar da alimentação é cuidar também da musculatura, do sono, da mente, né, e do sorriso. E chegamos ao final de mais um programa Sorriso e Saúde aqui pela Rádio Paraná Oficial, né? O nosso espaço de cuidado, de informação, carinho, né? Chegando mensagem aqui, ó. Agora não dá mais, mas eu repasso depois para ela, tá? Depois eu respondo ali para você. Então é o nosso espaço, né? De informação, de carinho com a sua saúde bucal. Fica aqui, então, né, uma reflexão para você que nos acompanhou na tarde de hoje, que a odontologia e a nutrição são duas áreas que elas se encontram na base da vida, né, Thay? O alimento e o sorriso. Afinal, tudo que comemos passa pela boca. E é ali que começa a saúde de todo o organismo. Quando cuidamos dos dentes, mastigamos melhor, absorvemos melhor os nutrientes e fortalecemos o corpo. E quando nos alimentamos bem, oferecemos à boca os alimentos que ela precisa para se manter saudável. Gengivas firmes, dentes fortes, mucosas íntegras e um hálito equilibrado. É uma via de mão dupla, né, Thay? Sim. O dentista e o nutricionista compartilham o mesmo propósito: prevenir, equilibrar e promover saúde e bem-estar. Porque não existe sorriso bonito em corpo saudável. E não existe corpo saudável sem uma boca em harmonia. Por isso, cada refeição é também um ato de cuidado odontológico. O cálcio, que fortalece os ossos, também protege os dentes, né? A vitamina C, que cuida da pele, também defende a gengiva. E a boa mastigação, tão simples e natural, é um exercício diário de saúde e consciência. Então, leve com você essa ideia. E se você gostou, compartilhe. As informações aqui ficaram totalmente disponíveis aqui na live, no YouTube, né? E o que você aprendeu aqui hoje aqui com a gente, comer bem é sorrir melhor. É sorrir bem e viver com mais saúde. Eu sou a doutora Monira Mohamed Kansi e foi um prazer imenso estar de novo aqui com você, tá? Nosso programa Sorriso e Saúde. Nos encontramos, então, na próxima terça-feira, a partir das 15 horas até as 17 horas, com mais dicas, mais informações e, é claro, mais motivos para sorrir com confiança e equilíbrio, né? Até lá! Cuide-se da sua alimentação e da sua boca, porque saúde da boca é saúde do corpo todo. Um beijo para vocês, tudo de bom, pessoal da live, pessoal do YouTube. Um beijo grande e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.